Olá, amados irmãos. Eu sou a pastora Jaqueline, esposa do pastor Christian, e nós estamos aqui hoje, mais uma segunda-feira, no nosso podcast novamente. E eu quero dar as boas-vindas a todos que estão entrando, né, para participar desse momento tão especial que é o nosso podcast novamente. E hoje nós estamos aqui com um tema muito especial e com duas convidadas também muito especiais que já eu vou apresentar para vocês. Então eu quero pedir para todos que estão entrando aí, para que você já entre aí curtindo, ok? E que você já comece a compartilhar. Eu tenho certeza que todos serão muito abençoados, todos serão muito enriquecidos com o tema de hoje, e você precisa ser uma bênção agora, ser um instrumento de Deus para que outras pessoas sejam abençoadas com esse podcast que foi preparado com muito carinho e eu tenho certeza que muitos serão abençoados. E antes, né, de eu começar aqui com as minhas convidadas especiais, eu quero começar lendo um versículo que está lá em Romanos, capítulo 12, versículo 2, que é o versículo tema do nosso podcast, que deu nome para o nosso podcast, que é o Novamente. E Romanos, capítulo 12, versículo 2, nos diz assim: "E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus." Então, quando Paulo escreve esse versículo aqui, né, aos Romanos, Paulo está falando a respeito da nova vida que nós temos em Cristo Jesus. E Paulo aqui, ele faz uma advertência. Qual que é a advertência de Paulo? É para que a pessoa que nasceu de novo, ele não se conforme, não entre na forma, no molde das coisas do presente século, que nós podemos aplicar como o modernismo, né? Uma geração, um tempo que nós estamos vivendo. E ele fala aqui que existe uma vontade de Deus para nós, que ela é boa, perfeita e agradável. E viver essa vontade passa pela renovação da mente, né? Existe uma vontade de Deus para nós. E o tema do nosso podcast hoje fala justamente sobre saúde mental. Então, nós cremos que Deus, ele tem um propósito claro para nós, que a gente viva o melhor, aquilo que ele planejou para que nós vivêssemos. E esse plano de Deus envolve muitas questões. E uma das questões que envolve, que Jesus conquistou para nós ali na cruz, é a saúde. A palavra de Deus fala que ele levou sobre si todas as nossas dores e enfermidades, e pelas pisaduras do Senhor nós somos sarados. E nós cremos que a saúde mental, ela está envolvida nisso também, né? Porque o Senhor nos criou um ser completo, corpo, alma e espírito. E o tema, né, do nosso podcast hoje é a importância e os seus desafios na saúde mental. Então, eu tenho certeza que você que está aí nos assistindo, você vai ser muito abençoado. E se você é alguém que está passando, né, por essa situação, por essa enfermidade, quero que você creia, né, que Deus, ele tem o melhor para você, Deus tem cura, e existem meios, né, que o Senhor criou para que nós pudéssemos ter uma vida abençoada e que pudéssemos realmente desfrutar de tudo aquilo que Deus planejou para nós. Amém? E eu quero, né, começar aqui apresentando as minhas convidadas, são convidadas assim especiais, e eu quero também dar a oportunidade para que elas possam cumprimentar todos que estão aí nos assistindo. Então eu quero apresentar aqui a Caroline Stephanie, né? A Caroline Stephanie Santos Jimenez, ou Caroline Jimenez. Ela é estudante de psicologia, né, na Univag. Caroline é também a minha filha primogênita e ela vai estar aqui hoje participando desse bate-papo bem gostoso, descontraído, né, Caroline?
E eu quero que você dê as boas-vindas aí também. Oi, gente, boa noite. É um prazer estar com vocês aqui hoje, compartilhando esse tema tão importante. Eu acredito que muitas pessoas podem crescer em informação, em conhecimento, né? E eu acho que é relevante nós falarmos sobre a saúde mental. Amém. E eu quero também aqui apresentar a Velma Venturelli. Velma Venturelli se tornou uma amiga muito preciosa, uma parceira nossa na Escola Videira, com vários pais, com algumas crianças, ali na igreja, né, Velma? Esteve conosco Graças ali a Deus. no Dia das Mães, num bate-papo muito gostoso, né? A Velma, ela é psicopedagoga, clínica e institucional, neuropsicopedagoga, pós-graduanda em neuropsicologia e pastora da família, né? E eu quero deixar esse momento para você se apresentar também e dar as boas-vindas a todos aqueles que estão nos assistindo, Velma. É uma alegria estar aqui, pessoal. Boa noite. É uma alegria estar aqui junto com pessoas tão queridas, abençoadas. Já temos uma história juntas, Verdade. né? E estar com vocês aqui hoje à noite é uma alegria para mim, né? Falando um pouquinho dessa paixão, né? Da psicologia dentro da saúde mental, né? Então, para mim é uma alegria muito grande. Vamos lá. Vamos lá. Eu também estou muito feliz, viu, Velma? Muito feliz mesmo. Eu tenho certeza que todos que estão nos assistindo serão muito abençoados. E eu quero começar perguntando aqui para Caroline, você acha que esse tema, Carol, esse assunto que nós vamos estar falando, que ele é um assunto importante para que nós, como igreja, né, possamos estar tratando? Sim, eu acho que é um assunto muito importante, visto que ainda existem muitos preconceitos, né, no meio dos cristãos, dentro da igreja. Ainda é um tabu falar da saúde mental, né? E eu acho que a gente pode começar a falar um pouco, né, sobre como a ciência, ela não exclui, ela não menospreza a vida, a área espiritual da vida de uma pessoa. Ela não menospreza a espiritualidade, né? Não menospreza o valor que existe da espiritualidade na vida do ser humano. Então, da mesma forma que a ciência não exclui isso, eu acredito que a religião, eu acredito que nós, como cristãos, também não precisamos excluir a ciência, porque a psicologia nada mais é do que a ciência que vai estudar a mente e o comportamento humano, né? Então, eu acho que nós só temos a ganhar em conhecimento e existem, sim, muitas coisas que a gente pode falar da saúde mental e ignorar alguns fatores, alguns problemas, não vai ajudar a resolver, né? Ignorar ou ir contra eles não ajuda a resolver. Então, eu acredito que à luz da palavra e também à luz de conhecimento de profissionais como a Velma, né, eu como estudante de psicologia, futura profissional da saúde mental, eu acredito que a gente, não precisa ir contra o outro. Acredito que só tem o que somar mesmo. Amém, amém. Eu acho que isso é muito importante. A gente trazer esse tema, eu acho que é algo muito relevante, né? Principalmente no tempo que nós estamos vivendo hoje. E eu acho que quanto mais entendimento, né? Quanto mais clareza nós tivermos, mais pessoas serão abençoadas, mais pessoas serão ajudadas, né? E eu creio que Deus nos chamou para esse tempo, né? Para que a gente possa realmente estar abençoando essas pessoas. Você acha também, Velma, que é muito importante a gente tratar desse tema, não somente assim em consultórios ou em ambientes que se trata a respeito da saúde mental, mas também como igreja, como cristãos, abordar, trazer esse assunto? Você acha que isso é importante? Extremamente importante, pastora, porque os dados mostram isso, né? Nós precisamos entender que nós estamos inseridos em um contexto. E esse contexto traz isso. Infelizmente, nós temos aí um ranking nada agradável para o Brasil. Nós somos o primeiro país em relação à ansiedade. O primeiro, Meu gente. Deus, o primeiro. não sabia. Infelizmente, né? Então, olha o contexto que nós estamos.
E a igreja, ela é uma instituição fundamental na sociedade. Sim. Né? Então, ela precisa abordar o tema, ela precisa se inserir nesse tema, né? Ainda bem que a gente já está vendo uma quebra de paradigmas aí, Sim. né? Esse assunto está sendo abordado, estudado, né? Hoje a gente vê líderes religiosos entendendo a importância de se estudar o tema, né? Debater e dar abertura para a discussão, como nós estamos fazendo aqui hoje. Como a Igreja Videira está fazendo aqui hoje. Amém, né? muito bom. Velma, e eu gostaria, então, que você pudesse responder para nós, né? A gente tratando essa questão da importância. Eu acho que é importante, antes de nós falarmos da importância, né? De ter o conhecimento e dos desafios, a gente tem uma definição, né? Então, eu gostaria, assim, que você definisse o que é saúde mental. Porque quando a gente fala de saúde mental, às vezes as pessoas pensam que é somente uma coisa, né? Ou trata a respeito só de um assunto. Mas nós sabemos que não é isso, né? Então, eu gostaria que você definisse, né? O que é saúde mental. Então, vamos para a definição da Organização Mundial de Saúde. Então, vamos. Né? O que ela diz que é? Que é um estado de bem-estar mental que permite às pessoas lidar com os momentos estressantes da vida. Desenvolver todas as suas habilidades e aprender e trabalhar bem e contribuir com a melhoria da sua comunidade. Essa é uma das definições da OMS. Então, saúde mental não quer dizer que vai estar tudo unicórnio, flores, borboletinhas voando. Tudo perfeito. Não, gente, não. É a pessoa construir recursos internos para lidar com situações estressantes da vida. É a resiliência, né? É entender o papel das emoções, né? Se educar emocionalmente e criar esses recursos internos. Porque, gente, na vida tem perrengue, não tem, não? Tem, muitos. Né? Então, dizer que saúde mental é ausência disso... De problemas, seria né? uma utopia. Sim. Né? É algo... E nós vivemos numa sociedade onde as redes sociais propagam muito isso. Né? É como se tudo tivesse bem, perfeito, agradável, não é? E as pessoas se espelham naquilo ali, acham que aquilo ali é uma possibilidade de vida e adoecem. Porque não é, se comparam, né? E não é. Né? Então, nós precisamos entender, primeiro, esse quesito. Né? É a construção de recursos internos. É a resiliência, porque na vida nós vamos ter momentos difíceis, na vida nós vamos ter perrengues, na vida nós vamos ter dores, nós vamos ter montes, nós vamos ter vales, né? Mas é a habilidade que nós temos de passar por esses estressores e ser aquela... Eu gosto muito daquela comparação do elástico, né? Que é bem clássica já, né? A propriedade dele se esticar, ou seja, passar por um trauma, né? Mas depois ele voltar, né? Ou seja, não ser destruído por aquilo, né? Mas voltar e não só voltar, mas voltar de forma a ser mais experiente. E aí a gente lembra da palavra que diz assim, né? A experiência, né? Da paciência vem a experiência, Verdade. né? Que vem a esperança. Então, e outro ponto importante da gente falar agora, pastora, também, é que é muito mais do que a ausência de doença, né? Porque por muito tempo se falou muito em doença, né? Doença é muito mais do que isso, né? Promoção de saúde. Né? E aí entra uma coisa muito importante da gente entender, da gente refletir. A promoção da saúde, a promoção desse bem-estar. Maravilha. Velma, você acredita, né, que o tempo que nós estamos vivendo hoje tem promovido mais essa questão da saúde mental? Essa questão, assim... As pessoas têm mostrado mais, pelo tempo que nós vivemos, de muita correria, as pessoas estão vivendo um tempo muito acelerado. De adoecimento mental. Isso, de adoecimento mental. Por conta do tempo que nós vivemos, hoje a gente tem acesso, assim... hoje a gente tem muitos acessos, né, à comunicação, são muitas informações... antigamente, né, geralmente por exemplo, vou dar um exemplo de uma mulher, ela estava ali cuidando da casa dela, dos filhos. Hoje a mulher, ela
ela atende muitas demandas, né? O homem também. As crianças, né, acabam participando dessa, enfim, dessa aceleração que a gente tem vivido. Você acha que isso tem contribuído? Por exemplo, você deu um dado aí que é muito sério, né, a respeito do Brasil, que está em primeiro lugar no ranking, né, de pessoas que têm problemas, né, em relação a essa questão da saúde mental. De ansiedade, de ansiedade, né? Então, você acha, assim, que isso tem promovido o tempo que nós temos vivido? Totalmente. Ó, vamos ver lá um dado da Organização Pan-Americana de Saúde. O que é que ela vai dizer? Que quase 1 bilhão de pessoas, incluindo 14% de adolescentes, viviam com um transtorno mental. Isso, se eu não me engano, em 2019. Nossa. Suicídio, 1 em cada 100. 58% dos suicídios ocorrem antes dos 50 anos. Meu Deus. No momento desse dado aqui, né? Então, os dados mostram isso pra gente, né? E aí é um contexto, né? É como eu coloquei aqui no início, nós somos frutos de um contexto, né? Então, a gente tem que ter uma visão contextual, né? Das relações, né? Da economia, do contexto. Nós prezamos muito aquela visão do indivíduo ser visto como ser biopsicossocial. Sim. Né? Então, ele é bio. Nós não podemos descartar a hipótese biológica desse sujeito, né? Ele é psico, né? Ele é mente, né? Ele é emoção. E ele é social, tudo isso se perpassa dentro de um contexto social, onde se dão as relações. É ali Sim. que acontecem as coisas. Então, você já trouxe, pastora, dados muito importantes. Ó, veja bem, você falou do papel da mulher, né? A mulher, ela tem dupla, tripla jornada. Não é verdade? Ela tem que se virar nos 30 ali. 8 turnos por dia. Ela tem que se virar nos 30 ali para estar inserida no mercado de trabalho, né? É uma mulher inserida no mercado de trabalho, mas que os dados ainda apontam que ainda ganha um pouco menos do que o homem, ainda ganha menos do que o homem. Ela tem demandas, ela é mãe, ela é esposa, ela tem que se cuidar. Filha, ela tem que se cuidar. Então, é uma cobrança muito grande social em cima dessa mulher. O homem também, gente. As crianças também. Justamente. Os jovens também, a sociedade. Ó, nós temos aqui alguns contextos. A questão econômica, né? Um dos dados que leva à questão de depressão, os dados apontam que é a questão de crises econômicas, né? Desigualdade social. Olha o fator econômico aí, desigualdade social, né? E nós temos também a questão das redes sociais. Hoje, uma criança de 5, 6, 7 anos tem mais informação do que Napoleão Bonaparte teve. Meu Deus. Entende? Então, são muitas informações carentes de uma profunda reflexão, né? Nós vivemos um momento de aceleração de pensamento. As redes sociais é um fator, não estamos negando a importância e o valor delas, mas nós estamos colocando aqui que ela é um fator de adoecimento quando não usada de forma adequada. Sim. É isso que você falou, Velma, é tão importante, né, que você falou, as pessoas estão tendo muita informação sem reflexão. Superficial e acaba caindo no senso comum, né? Justamente. E a gente percebe que não existe, assim, uma maturidade, né? Um crescimento onde as pessoas aprendem a lidar com as emoções, com as situações difíceis, né? Então, ela tem muitas informações, mas ela não está sendo treinada para poder lidar, né, com essas situações, como vocês, né, você e a Carol pontuou aqui, sobre essa questão da dificuldade. Não é uma ausência de problemas, não é uma ausência de dificuldade. Inclusive, a palavra de Deus, ela fala isso para nós, né, que nós deveríamos ter bom ânimo. Inclusive, ia citar isso agora. Ah, é? Então cita, Eu ia Carol. citar isso agora, esse versículo, porque na Bíblia fala, né, lá em João 16:33, eu disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições, contudo tendem bom ânimo. Eu venci o mundo. E aí já entra numa questão de nós sabermos que nós teríamos aflições, não negar essas aflições, mas aprender a lidar com a aflição. Nada mais é isso do que a promoção da saúde mental, aprender a lidar, né? Como a psicóloga Velma pontuou aqui.
E eu acho que é importante, o primeiro passo para a gente conseguir lidar é tirar todo o preconceito que existe de que cristãos, uma pessoa que conhece a Deus, que se relaciona com Deus, ela não pode adoecer psicologicamente, ela não pode ter um adoecimento, um sofrimento psíquico, né? Por quê? Eu acredito que, né, quando Deus fala que nós teríamos aflições, câncer é uma aflição. O luto é uma aflição na vida de uma pessoa. Uma crise financeira é uma aflição na vida de uma pessoa. A depressão e a ansiedade também é uma aflição na vida de uma pessoa. Então, da mesma forma que nós cremos, por exemplo, que Deus, ele pode curar um câncer, mas nós não negamos a eficácia da quimioterapia, nós não negamos a importância de um médico especialista para estar tratando essa pessoa com câncer, eu acho que nós não devemos negar a importância de um psicólogo, a importância de um psiquiatra no tratamento de uma depressão, ansiedade, por exemplo, né? Às vezes, porque nós não vemos fisicamente o problema, né? Às vezes a gente acha que não existe, mas existe, né? Então, eu acho que nós termos essa revelação, né? Nós termos essa consciência, já é um primeiro passo. Já é o primeiro passo para a mudança, para a transformação. Nós sabemos que essas pessoas que em algum momento da vida se encontram depressivas, se encontram ansiosas, todos nós estamos sujeitos a isso. Todos nós passamos por dificuldades e estamos inseridos numa sociedade que é extremamente desigual, que tem muitos problemas, muitas coisas. Então, quem nos garante que nós vamos sair imunes, né? Que nós vamos passar por tudo e não vamos ser afetados? Nós seremos, sim. Mas eu acredito que psicólogos, psiquiatras, tratamentos são ferramentas que Deus pode usar para abençoar a nossa vida. Então, eu acho que a gente... Você usou aí o termo adoecimento, né? Sim. É adoecimento, gente. Se uma pessoa está numa cama com pneumonia, você não chega para ela e fala assim, levanta nessa cama. Verdade. Reage. É falta de orar. Vai correr, vai fazer um esporte. Você não diz isso para uma pessoa que está com pneumonia. Então, uma pessoa deprimida, ela está com adoecimento. Sim. Você não diz para ela, levanta, reage, né? Que condição uma pessoa com pneumonia teria para se levantar e fazer uma corrida? Para reagir? Nenhuma, Nós né? podemos fazer um paralelo com a pessoa que está em estado de depressão. Né? Ela não tem... E às vezes o estado, pastora, ele está tão exacerbado que naquele momento ela não tem os recursos internos para ela acionar e para fazer uma reação. Ela não tem. Então, quando a gente chega e diz para ela, levanta, né? Vocês colocaram aqui a questão do preconceito em relação às pessoas cristãs, né? A gente estava conversando um pouquinho antes, lembra? Foi. Quando a gente falou, é só a gente lembrar e resgatar a história de Spurgeon. Verdade. Sim. Ele teve que lidar com a depressão e fez isso por praticamente toda a vida. No livro dele, ele diz, ele coloca muito bem qual foi o gatilho para ele, né? Foi num culto, quando tinha muita gente no culto, alguém gritou fogo. Nossa, é muito forte essa experiência. Né? Não é? E aí começaram a correr e pisotearam e morreram pessoas ali. É claro que ele se coloca com aquele, né, estado melancólico, né? E depois disso aí, ele escreveu sobre isso, que trouxe muita clareza e luz sobre a questão de estado depressivo em cristãos, né? E aí, qual que é? Muito difícil, porque é linkado a uma questão de falta de fé, Verdade. de espiritualidade rasa, e não há relação. E acaba que a pessoa se sente pior porque ela está em depressão, então além de ter que lidar com a depressão, com a ansiedade, qualquer outro transtorno, ela se sente culpada por estar, não estou buscando o suficiente. Não inclusive, a culpa é um dos fatores característicos da depressão. O sentimento de culpa. Essa pessoa se culpa por tudo, né? Então, cobrança extrema. Tem mais essa culpa, né? Eu não tenho fé suficiente, eu não sou espiritual o suficiente, eu devo ter feito alguma coisa errada, né? Aí aparecem os amigos de Jó, né? Os amigos de Jó. Aparecem os amigos de Jó para poder pontuar isso, para poder fortalecer, né? Isso aí. E o que a pessoa precisa é de acolhimento, tratamento. É impressionante quando as pessoas chegam até nós nesse estado.
e a gente mostra para ela, né? Como diz aqui a Carol, através da ciência também, que ela não é menos cristã e nem fraca espiritualmente por estar nesse estado de adoecimento psíquico. Nessa condição, né? Gente, é impressionante quando a pessoa tem disso, a expressão de alívio. Sim. É uma tirar um questão, peso. É uma questão de acolhimento, Sim. né? Velma, você acredita, né? Você e a Carol podem estar falando que falta, então, é uma questão de educação? No sentido de promover realmente e ensinar. Primeiro, assim, o que é que envolve essa questão desses transtornos, né? Por exemplo, quais são os transtornos que estão envolvidos que caracteriza ali que a pessoa ela precisa ter uma saúde mental, né? Porque às vezes as pessoas pensam assim, é só depressão ou é só ansiedade, né? O que existe e qual é essa importância realmente dessa questão da educação? Porque eu entendo que existe essa falta de habilidade, muitas vezes, porque também não tem uma educação a respeito disso, né? O que vocês... A gente chamaria de psicoeducação, né? Sim. Psicoeducar, né? Eu acredito que existem algumas coisas que a gente pode pontuar, da mesma forma, né? Que a Velma pontuou aqui, que a gente está com muita informação, mas pouca profundidade das informações. Eu lembrei de um vídeo que eu gravei já faz um tempo sobre a banalização dos transtornos mentais. Então, eu acredito que banalizar os transtornos mentais é um desserviço para a psicoeducação. Por quê? A pessoa mudou de humor, acordou triste acordou feliz e no decorrer do dia ficou triste. Sou bipolar, eu tô bipolar. É uma coisa que a gente ouve muito, né? E assim, é uma coisa que me incomoda profundamente porque eu sei que é um transtorno, no exemplo aqui, né, o transtorno bipolar. Muitas pessoas têm lutado com isso, sofrem muito. E eu acredito que a gente falar sobre... as questões da saúde mental, da promoção da saúde mental, né? Não significa que agora tudo porque eu já vi falar, hoje em dia tudo é TDAH. Hoje em dia tudo é depressão. Não é isso, né? E aí já me remeteu a um outro versículo que tá lá em Provérbios 3:21, que diz assim: meu filho, guarde consigo a sensatez e o equilíbrio, nunca os perca de vista. O que é isso? Nós precisamos ser sensatos e ter equilíbrio nas coisas. Não ir para os extremos, né? Então, esses transtornos são reais, estão presentes, mas nós devemos saber, com a ajuda de um profissional, diferenciar, né? Estava até comentando com a minha mãe, Velma, antes da gente vir, como que a gente sabe que a ansiedade já é algo patológico, já é algo que precisa de tratamento? Porque a ansiedade todo mundo vai ter em algum momento da vida, né? Então, eu posso Sempre eu posso ficar ansiosa por uma viagem, eu posso ficar ansiosa por uma prova que eu vou fazer, eu posso ficar ansiosa por muitas coisas, mas tá. Então, até que ponto essa ansiedade, porque essas emoções, esses sentimentos, todos nós vamos experimentar, né, durante a nossa vida. Mas em qual momento, essa ansiedade já não tá mais assim, normal, já tá me atrapalhando. Essa ansiedade já tá... Por conta dessa ansiedade, eu tô deixando de fazer coisas que antes eu fazia. Por conta dessa ansiedade, por conta dessa tristeza, eu estou deixando de ir a lugares que eu gostaria de ir, que eu costumava ir. Tá me impedindo, tá afetando a minha vida. Eu acho que é importante a gente ter esse olhar para aquilo que não patologizar aquilo que não é. Digamos, tudo bem, Jaqueline, você tá triste. Tudo bem você ter passado por alguma situação e tá muito desmotivada. Tudo bem você tá muito ansiosa por isso que vai acontecer. Mas também até que ponto uma pessoa precisa de tratamento? Foi ótimo o que você colocou. Veja bem, eu sempre costumo falar. Vamos falar primeiro da questão da tristeza, né? Sim. Que um cérebro que não sabe ficar triste no momento que é preciso ele ficar, ele é tão adoecido quanto o cérebro deprimido. Nossa. A tristeza, forte, gente, é uma emoção básica. Exatamente. Ora, veja bem, se é básica, é porque nós nascemos assim, com essa habilidade de senti-la. Se nós nascemos assim, é porque ela faz parte de um projeto
Quem é que nos projetou, gente? Foi o Senhor. Inclusive, né, Velma? A palavra de Deus fala que nós devemos chorar com aqueles que choram. Não é? Jesus né? chorou. Jesus chorou, Não né? é? Ele ficou triste, Repara, as 5 emoções básicas, a Bíblia valida todas. né? Nossa, Gente, isso é forte. isso eu já... Meu maridão tá ali. Ele sabe que a gente já conversou muito sobre isso, porque um dia eu falei assim, olha bem, a raiva não é invalidada. Irai-vos, mas não? Pequeis, deixe passar a ira. Ok. Né? A Bíblia diz que Deus se ira contra o pecado. Ok. O medo Isso. tem o seu papel, o Tem seu o valor, papel. não é? Depois, o nojo, ela é importante. Se não tivesse nojo nessa vida, gente, olha, Meu Deus. o que ia ser com uma pessoa que não sente nojo de nada, Verdade. né? E a tristeza, ela tem o seu papel, o seu valor, e agora eu entro um pouquinho aqui. Até a alegria. Verdade. Tá? A alegria desregulada é um problema. Perdi A minha mãe, positividade perdi tóxica. meu pai, Tem que estar sempre alguma bem coisa, o tempo todo, né? A positividade tóxica. Então, a tristeza, ela tem a sua função e o seu sentido. Sim. Veja bem, primeira coisa, ela nos ajuda a acionar a rede de apoio. Se você percebe uma discípula tua com semblante triste, Verdade. decaído, né? Você Rapidamente, vai perguntar né? o que é, Que foi, minha o que amada? foi, É. né? Vai orar. Ó, acionou uma rede de apoio. Segundo, ela é aquela emoção, gente, que nos leva a repensar trajetórias de vida, rotas, posicionamentos, posturas, comportamentos. Não existe arrependimento sem tristeza. Meu Deus, é verdade. Não existe. A tristeza, ela precede o arrependimento genuíno e verdadeiro e anda junto com ele. Sempre. Então, a tristeza foi projetada por Deus para que a gente possa rever as nossas rotas. Não existe arrependimento sem tristeza, não existe. Não existe reflexão. É aquela que nos leva a refletir. Ela é necessária. Então, essa positividade tóxica, né, aí difundida por muitos, ela é muito perigosa, Sim. porque a pessoa, veja bem, quando a gente fala lá na clínica, a gente trabalha, principalmente quando a gente está trabalhando com criança, né, não vamos vestir a camiseta da emoção. Ou seja, ninguém é covarde, ninguém é fraco por sentir tristeza. A tristeza tem o seu papel, a sua função. Agora, quando é que ela nos sinaliza que ela pode estar sendo patológica, um transtorno. Ela vira um Isso. transtorno na nossa vida. É quando ela nos paralisa. Isso. É quando ela mexe na nossa funcionalidade. E 2 características em relação à depressão, gente, que sempre vai ter. Os outros critérios pode ser que estejam presentes, pode Ou ser que não não. estejam. Mas esses 2 aqui, ó. Sentimento de tristeza e pesar a maior parte dos dias. Aquilo acompanha a pessoa constantemente. Ela tá muito mais mal do que bem. Isso, acompanha constantemente. Segundo, ela perde o prazer de fazer aquilo que antes ela sentia prazer de fazer. Nossa. Então, antes, eu amava tomar um chá com as minhas amigas. Agora, eu não gosto mais. Eu perdi o prazer. Antes, eu amava ir à igreja, louvar a Deus. Agora, eu não quero mais. E aí vem, né? Você está desanimada, você está desviando, né? E às vezes a pessoa, ela perdeu não só o prazer disso. Ela perdeu o prazer de fazer coisas que antes ela sentia prazer. E isso a gente analisa há quanto tempo começou, Sim. né? Porque aí a gente tem que analisar também a questão da extensão de tempo disso. Então, é muito importante. A pessoa apresenta um humor deprimido, sentimento de pesar, pensamentos pessimistas, uma avaliação em relação a ela mesma de forma pessimista, pejorativa e diminutiva. Nossa. Ela acredita na inutilidade dela, na ineficácia dela. A depressão, ela é caracterizada por uma autoavaliação extremamente negativa. Você imagina, a gente pode imaginar a carga de sofrimento dessa pessoa? É muito difícil, né? E é uma coisa, ó, biopsicossocial, é uma coisa que Sim. mexe no corpo, né? Por quê? Porque afeta o sono. Ela pode ter uma insônia, geralmente a gente chama de insônia terminal, né?
A pessoa dorme ali para as 3 horas da manhã, ela acorda, não dorme mais. Porque assim, começa nas emoções, né, Velma? Mas vai afetar Afeta tudo. o físico, né? Sim. Não só a questão social, do relacionamento, mas vai afetar tudo, né? Tudo. A pessoa que não dorme. Aí vira aquele círculo vicioso, né? Porque afeta o sono, e o sono afeta a emoção, que afeta mais o sono, que afeta mais a emoção. É por isso, gente, que eu também defendo muito a bandeira da banalização dos transtornos e dos medicamentos. Mas, às vezes, a pessoa está num estado já tão grave que ela precisa de uma ajuda medicamentosa para ela conseguir sair daquele ciclo. Para ali. equilibrar, né? Porque, o que eu precisaria fazer? O que seria ideal, né? Vamos embora, né? Fazer uma caminhada, porque aí a gente libera as dopamina da vida, né? Vamos tomar um solzinho, porque a gente libera a luz do sol na retina dos nossos olhos, estimula a produção de serotonina, não é verdade? Vamos se alimentar de forma a consumir, né? Aqueles que são, que possam estimular a produção desses neurotransmissores. E vamos fazer uma terapia, não é verdade? Só que dependendo do estado, pastor, é tão grave que a pessoa não consegue fazer nada disso, não. Não consegue. Ela não consegue. Então, dependendo do estado dela, ela precisa da ajuda medicamentosa para quebrar esse ciclo e ela conseguir, com exposições graduais, a situações que até naquele momento é aversivo para ela. Sim. Nossa, como que isso é importante, né? Importante. E aí, falando da ansiedade, Carol, você colocou muito bem. Gente, não tem vida sem ansiedade, não. E ela é necessária. É ela que nos faz acordar de manhã e falar, bora lavar esse rosto, né? Pentear esse cabelo, porque a vida tá aí. É uma antecipação. A ansiedade, você vai ter prova, né? Boa sorte. Deus te abençoe. Então, é essa ansiedade positiva que faz você ter a expectativa, antever e se preparar para aquilo. Entende? Então, a ansiedade é extremamente... Nós fomos projetadas para isso, gente. Até uma medida, assim, de medo, né, Velma? Eu vejo, por exemplo, Sim. pessoa que não tem medo de nada... Se coloca muito em risco. Se põe muito em risco, né? Ah, não tem medo de velocidade. Então. Não tem... vive uma vida, assim, muito perigosa, né? Então, assim, até nesse contexto, você vai ver que, em alguma medida, é saudável também. Sim. Né? Ó, o medo, vamos falar do medo, a pessoa que não tem medo, né? Aonde que está... vamos falar agora da questão neurobiológica, né? Está aqui na parte pré-frontal do nosso cérebro. As funções executivas que tem a finalidade, um dos aspectos dela é o prever risco, calcular riscos. Né? Então, às vezes eu pergunto para os pacientes, né? Eu falo, por que você não... Você sabe nadar? Não. Eu falo, por que você não pula dentro de um rio? Porque eu tenho medo. Por que você coloca o cinto de segurança? Por que você olha para os dois lados antes de atravessar a rua? Isso, tá vendo como ele é um fator de proteção e sobrevivência? Agora, quando ele é preocupante, é quando ele é paralisante, né? Poxa vida, eu quero tanto concorrer àquele emprego, mas eu tenho medo. Medo de não dar certo. Né? Eu quero tirar minha carteira, mas eu tenho medo. Outra coisa que caracteriza muito o depressivo e o ansioso são os pensamentos catastróficos, né? Sim. Nossa, o viés é negativo, o viés é de catástrofe, principalmente o ansioso, gente. O viés é de catástrofe. Alguém se atrasou. Ixi, aconteceu uma tragédia, um acidente. Bateu o carro. Aí na mente da pessoa, gente, ela já cria os detalhes daquilo. Sim. Eu sempre brinco, eu falo assim, é uma mãe que tá na praia. Eu já acho que até falei isso na escola, né, pastora? Já. Uma mãe que tá na praia e aí tá lá sentado na cadeira, tá aquele dia de sol, nossa, serotonina bombando ali, sol e alegria. De repente a mãe vê uma onda lá. Na cabeça dela, ela já imagina aquela onda pegando o filhinho dela, que está um pouco além dela, e levando ela para o mar adentro e lá, e ela nunca mais eu vou ver esse menino. Deus. O que ela faz? Olha, ela pensa, ela sente, e o que ela faz? Ela corre Ela até age. ele e pega esse menino e diga, meu filho, pelo amor de Deus, saia da beira dessa piscina que você vai morrer. Ó, tá vendo? De onde que vem isso? Lembra que você falou no início? Lembro. De onde que vem? Isso vem da forma como a gente experiencia a vida. Desde o primeiro núcleo social, que é o ventre materno. Ali é o primeiro núcleo social. Olha como que essa criança vai ter a percepção.
essa criança que está pegando aquela carga ali, o que ela vai... O mundo é extremamente perigoso. Perigoso. Não tem nada que eu possa me sentir segura aqui. Nenhum lugar. Em qualquer momento, algo terrível pode acontecer. Né? Então, é esse pensamento catastrófico, né? Que tudo seria uma catástrofe. O viés é catastrófico. Então, agora, vamos falar um pouquinho do biológico também. Veja bem, nós temos um sistema nervoso autônomo, né? Esse sistema nervoso autônomo é dividido em simpático, parasimpático. Vamos lembrar da aula de ciência. Simpático, parasimpático. Falando que eu tô aprendendo. O simpático, ele é o SAMU, né? Nós fomos projetados belamente assim. Porque senão, nós não sobreviveríamos. Nós precisamos ter um equipamento para a gente lidar com situações extremas de estresse e perigo. Então, nesse momento, nós fomos projetados, nosso corpo foi lindamente projetado para acionar o emergencial, né? Então, vamos lá, já aciona a amígdala, já aciona ali as glândulas suprarrenais, já libera adrenalina, já libera cortisol, porque agora não é hora de você pensar, né? Qual que é o plano A? O plano B, se você está com um leão na sua frente. É hora de você agir. É cérebro instintivo, né? E aí você manda o sangue para as pernas, para braço, para você poder fugir. Cinto de ou sobrevivência. lutar, não é verdade? A sua pupila dá uma dilatada para que você tenha uma visão periférica das coisas. Não é hora de visão de detalhe, é hora de visão periférica, usando o exemplo do leão, né? Se tem uma árvore ali, eu já pulo em cima. Alguma coisa, você precisa decidir dessa forma. Ora, depois que passa aquilo ali, entra o parasimpático, né? Que é? Volta ao equilíbrio. Volta. Agora, veja bem, uma das coisas que é impressionante no nosso cérebro é que ele não sabe diferenciar o que é real de imaginário. Se você entrega a ele um pensamento, se ele for contínuo, ele vai entender que aquilo é real. E ele vai preparar todo o teu corpo para isso. Meu Deus. Para se defender. Viu por que a palavra do Senhor diz, assim como você imagina em sua alma, assim você é. Verdade. É por isso. Então, ele não tem essa habilidade. Geralmente, a pessoa, quando ela está ansiosa dessa forma patológica, ela tem pensamentos catastróficos o tempo inteiro. Gente, esse sistema que foi projetado para lidar em situações de crise, ele fica o tempo todo em alerta, né? Em alerta. Então, essa pessoa, ela está com uma liberação enorme de cortisol, né? De adrenalina. Imagina quem vive ao lado da pessoa assim, né? Sim. Sofre também, né? Sim, e se for uma criança, por exemplo, é a experiência que ela está tendo de vida. Aonde vêm as nossas crenças? Da percepção que eu crio de mim mesma, do outro e do mundo. Nossa, isso é muito importante. Eu queria que vocês falassem desses transtornos. Vocês já citaram alguns aí, né? Que envolve essa questão da saúde mental, né? Eu acho que é importante, até para quem está ouvindo a gente, para poder... às vezes ele está sofrendo de algo, ou existe alguém na família, né? Um filho, enfim... que tem algum transtorno, mas a pessoa ela não tem esse conhecimento até para estar buscando ajuda. Eu gostaria que vocês citassem alguns, né? Vocês citarem um pouco a questão da ansiedade, a questão da depressão, mas eu sei que existem outros também, né? Isso que a Velma, quando ela estava falando, eu me lembrei da pessoa catastrófica, né? Às vezes pode ser vista de uma forma de senso comum como uma pessoa pessimista, né? Aí, às vezes, a pessoa realmente está nessa situação o tempo todo em alerta, mas, não, ela é muito pessimista. Não, vamos viajar de carro, perigoso sofrer acidente. Não, vamos de avião. Não, você já viu tanto que avião cai? É importante, acho que o que a gente pontuou é, principalmente, de saber até que ponto esse medo, essa ansiedade, essa preocupação está afetando a sua vida, está te impedindo de fazer coisas. Então, eu acho que nisso aí que a senhora comentou, de ajudar alguém, você está percebendo que essa pessoa está deixando de fazer coisas que ela gostava. Essa amiga, esse parente, esse familiar, está deixando de fazer atividades que ele gostava.
né? Então, Tá buscando o isolamento. Tá buscando né? isolamento. Eu tava, antes de vir, tava lendo um artigo que eu achei muito interessante nisso que a gente tá falando, porque aqui é um podcast cristão, né? Novamente, nós somos aqui 3 mulheres cristãs, psicóloga, pastora, futura psicóloga, então eu acho que é importante nós encontrarmos esse equilíbrio, né, entre a palavra de Deus e esses dados, né? A Velma trouxe aqui muitos dados, muitas estatísticas, e eu, antes de vir, estava lendo um artigo, e nisso que a senhora falou da gente estar em alerta e ajudar, teve uma pergunta sobre isso, como a igreja, ela pode ajudar de forma efetiva essas pessoas que se encontram nesse estado, né, de sofrimento psíquico, como a igreja pode ajudar? Eu acho que primeiro a gente já falar sobre, já é o primeiro passo. A gente falar sobre isso. Isso que nós estamos fazendo aqui, né? Promover um debate sobre isso, promover um bate-papo sobre isso, já é importante. E esse artigo, que eu achei muito interessante, foi publicado em abril de 2012 pela Revista Brasileira de Enfermagem. E o nome desse artigo é Religião, Espiritualidade e Saúde Mental. E eu achei muito interessante esse artigo porque ele fala que já é um consenso entre filósofos, já é um consenso entre psicólogos, entre sociólogos, antropólogos, enfim. O quanto a espiritualidade é importante na vida de uma pessoa e o quanto ela pode ajudar positivamente no tratamento de transtornos mentais, no tratamento de sofrimento psíquico e também no tratamento de todas as doenças. No tratamento de um câncer, por exemplo. Né? O quanto é importante. Então, aqui ele traz nesse artigo que pessoas que têm uma baixa espiritualidade apresentam o dobro de chances de apresentarem transtornos mentais e cerca de 7 vezes mais chances de ter algum diagnóstico de abuso ou dependência do álcool. Ou seja, a espiritualidade ela é uma associação positiva. Existe algo positivo que nós como igreja, que nós como cristãos conseguimos promover na vida de uma pessoa, né? Então, aqui fala também da influência positiva, né, da religião, da saúde mental, da fé, na questão muito do social. A pessoa que está inserida na igreja, em grupos, ela se sente acolhida, e isso já vai o quê? Ajudar nessa questão, por exemplo, da pessoa deprimida, que é isolar, de se sentir culpada, de se sentir sem valor. Então, a igreja tem um papel importante em promover isso. A igreja tem um papel importante. É claro que nós não vamos exigir que pastores, que líderes religiosos tenham o mesmo conhecimento que profissionais da psicologia, que profissionais psiquiatras, não. Nós não vamos exigir isso, mas eu acredito que o mínimo de conhecimento que a gente pode ter, de chamar, então, um profissional para falar sobre... Eu acho até para indicar, né? Indicar. Porque sobre essa questão, eu sou pastora, né? A gente até brinca um pouco, a gente fala, a gente que é pastor, a gente é um pouco de pastor, de psicólogo, de administrador, a gente se torna um pouco de cada, né? Mas eu acho que essa questão é muito importante a gente entender e valorizar as pessoas que são da área, né? Até a gente estava compartilhando, às vezes a pessoa diz assim, orou, o pastor orou com aquela pessoa, né? E aí ele fala, você foi curado. Qual que o que vai caracterizar, o que vai provar aquela cura? A pessoa fazer um exame e o médico olhar o exame e falar, você tinha esse tumor, não tem mais. Algo aconteceu, não sei explicar. Então, vai comprovar aquele milagre, aquilo que aconteceu. E eu acredito que isso também é na questão emocional, na questão da saúde, né? Que nós estamos falando aqui, sobre essa saúde mental, acontece a mesma coisa, né? Igual a Velma falou, não é só... não, vamos orar... ou vamos correr, vamos fazer uma caminhada. Exatamente isso, né? Esse artigo ele traz falando quanto a religião, a espiritualidade pode ser positiva na vida de uma pessoa, mas também o outro lado, quanto ela pode ser prejudicial no momento que líderes religiosos, pastores, eles se opõem, né? Eles se posicionam contra o tratamento, contra a terapia. Então,
nós podemos servir de muita influência, trazendo esse debate, influência positiva, falando sobre isso, conscientizando as pessoas sobre se cuidar, cuidar da saúde mental, se elas estão percebendo, né, que estão com alguns sintomas, procurar uma ajuda profissional, isso é muito bom, mas ao mesmo tempo é um desserviço mesmo, pessoas que se levantam para demonizar, né, os transtornos, para demonizar a pessoa que está deprimida e muitas vezes tá com depressão, vamos fazer uma oração aqui. É para sair essa depressão agora, não saiu, então tem que orar de novo. Não, então assim, existe... Não saiu, você não tem fé. Não saiu, você não tem fé. Então assim, existe muitos líderes, muitas pessoas de influência que se posicionam contra o tratamento, contra essa ajuda psicológica. E aí que entra o problema. Porque aí prejudica muito mais ainda a pessoa que já se encontra no estado de sofrimento psíquico. Por exemplo, quando você fala da ajuda, né? Tem vários estudos, gente, que mostram o benefício da questão da espiritualidade. Sim. Né? Por exemplo, um dos neurotransmissores que é estimulado e bombado na hora da oração, por exemplo, é a ocitocina. Sim. Meu Ocitocina é responsável pelo sentimento de pertença, vínculo, afeto. Né? É o mesmo hormônio que é liberado na hora do parto, na amamentação, por exemplo. Imagina. Nossa, né? fantástico, é quando hein? você se sente acolhido, amado e que você se sente pertencente. Que Isso existe te alguém gera que cuida de você, né? segurança. A paz, o desfrute, o descansar. Né? Então, já tem assim vastos estudos aí. Sim. É só procurar, né, em questões e artigos que sejam científicos, né? Sim. É só procurar que vai encontrar. Ótimo. Quando a pastora falou quais são os transtornos, Isso. pastora, aí é um pano para manga assim, fora de série. É né? 5 horas de podcast, né, Velma? Né? Porque, na verdade, a gente falou aqui da ansiedade, né? Quando a gente fala da ansiedade, a gente não é tão simples assim. Ela tem alguns tipos, né? Nós temos o transtorno de pânico, que está dentro. Nós temos a generalizada, nós temos a fobia social, nós temos a ansiedade de separação. Meu Deus. Então, assim, quando a pessoa chega até nós, eu tenho ansiedade, que tipo? Entende? Porque a forma como eu vou trabalhar com ansiedade social É diferente. tem ali uma coluna, né, de trabalho, mas tem aí também as suas divergências em relação a uma ansiedade de separação, por exemplo, né? A depressão também tem alguns tipos ali. Que vão se desdobrando, Exatamente. né, Velma? Ô, Velma, isso que você está falando é tão importante, porque eu já acompanhei alguns casos que a pessoa vai a um psicólogo, aí ela vai numa primeira consulta, vai numa segunda consulta, porque não é igual você falou, ansiedade, né? Ó, várias coisas que envolvem ansiedade. Não é tão simples assim você dar um diagnóstico. E às vezes vai levar um tempo. E a gente vê muitas pessoas que na primeira consulta, na segunda, não tem, não sabe, elas param, elas desistem. Então, isso é algo muito prejudicial também, né? Eu penso que é um desafio também nessa questão do tratamento da saúde mental, né? Sim. É verdade. E aí, ó, falando, aí depois a gente tem os transtornos de personalidade, né? Que entraria o narcisismo, o borderline, né? A histriônica. É muita coisa. E tem os transtornos de neurodesenvolvimento. O que seria histriônica, Velma? Fala só dessa menina, daí. Olha, essa daí, ela leva um tempinho para falar. É porque os transtornos de personalidade, pastora... São os mais, assim... Sim, eles são os mais desafiadores para Entendi. trabalhar. Porque, veja bem o nome, ele se dá na formação de personalidade. Então, você não levanta É o chamado diagnóstico antissocial, antes, psi, de 18 anos, por exemplo. Entendi. Entende? Então, assim, cada um deles tem uma característica muito específica, né? E esse aí requer um trabalho tanto para levantar o diagnóstico com muito cuidado, né? E depois também o tratamento, né? São transtornos, assim, mais... que precisam de acompanhamento mais acirrado, né? Velma. Precisa do comprometimento da pessoa para que tenha sucesso, né? Mas eu queria também dos transtornos de neurodesenvolvimento, né? Por exemplo, nós tivemos uma perguntinha na caixinha aí. Ó, gente, deixa eu Isso. até falar. Nós vamos daqui a pouco já começar a responder as Na perguntas. verdade, acho que a gente respondeu algumas aqui, né, né? da caixinha. E quem tiver pergunta aí, que está nos assistindo, pode escrever aí no chat a sua pergunta, que a nossa equipe aqui maravilhosa, que está aqui nos bastidores, eles vão transmitir para nós e nós estaremos respondendo, ok?
Pode continuar, Velma. Por exemplo, uma pessoa, se eu não me engano, ela falou sobre a questão de um filho, TDAH. Isso, deixa eu ler aqui. Aham. Vamos ler a pergunta, pra gente não errar. Eu mandei pra senhora, né, mãe? Mandou. Aqui. TDAH em criança de 7 anos, como ajudar? Como ajudar o meu filho? Tem dificuldades nos relacionamentos e na escola. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender, tá vendo? Esse é um transtorno de neurodesenvolvimento que traz profundo impacto na vida da pessoa e na família, né? Ele é um transtorno de neurodesenvolvimento, por quê? Porque ele se dá no período de desenvolvimento. E ele é caracterizado por algumas colunas, né? Transtorno e déficit de atenção, ou seja, a atenção é extremamente prejudicada, hiperatividade motora, impulsividade. É caracterizado por um déficit principalmente nas funções executivas aqui, né? A questão de controlar o impulso. Então, vai ser uma criança que ela vai ter muita dificuldade de parar quieto, ela vai ter muita dificuldade de manter-se sentado. Pensa na escola. Não, eu tô pensando aqui agora. Sabe, né? Você sabe disso. Porque... E às vezes a gente vai perceber isso muito quando a criança vai para a escola, né? Geralmente é a escola que canta. Né? Canta a pedra, né? Canta, Então, às vezes é uma criança que nem... E aí, às vezes, a pessoa se engana porque ela acha que vai ser só uma pessoa que vai subir nas paredes, que vai... Não. Observa os sinais. Às vezes é uma pessoa que não para aqui, ela mexe perna. Entende? Se vocês me observarem, eu estou constantemente mexendo pernas e mãos. Ah, eu também. Constantemente mexendo pernas e mãos. Então, é caracterizado por um pensamento acelerado, principalmente no público feminino, né? Um pensamento muito acelerado. Uma comorbidade muito comum para o TDAH é a ansiedade. É muito comum essa comorbidade. Então, vai gerar um impacto. Por que a escola canta? Porque vai gerar um impacto acadêmico, né? E pode apresentar problemas de sono, né? Hoje, os estudos mostram que há comorbidade interessante também do TDAH intestino. Eu gostaria até que você falasse sobre essa questão do intestino, Velma, porque a Velma deu uma palestra lá na escola e ela falou algo assim fantástico a respeito do intestino que eu nunca tinha ouvido. Então, eu gostaria que você falasse um pouco. Sim, quando a gente fala de emoção, a gente estava conversando aqui antes, né? Da gente ficar atenta aos aspectos biológicos, né, do ser humano. Porque a gente também não pode simplificar tudo. Às vezes, a pessoa chega até nós, gente, e ela está precisando de um balanço nutricional. Sim. Ela está precisando de realização de exames. Ela está precisando olhar a microbiota intestinal dela, porque alguns estudos falam 80%, outros 85%, outros até 90%, de que a serotonina ela é produzida no intestino. É por isso que hoje o queridinho, né, dos cientistas da área é o eixo cérebro-intestino. Nós temos milhões de neurônios no nosso intestino. Nossa. 2 quilos, mais ou menos, da gente é micro-organismo intestinal. Ou seja, quando a gente subir na balança, gente, 2 quilos fala, não nos pertence. Não me pertence no meu não intestino. Me pertence, né? Vai no banheiro que emagrece 2 quilos. Imagina a importância disso para a regulação, né? Para as questões emocionais. Então, é preciso a gente ter essa visão sistêmica do ser humano, né? Por isso que eu gosto muito, né? Desenvolvimento integral do ser humano. A gente olhar para essas questões. Né? É o que você disse, né? Como pastor, até para saber encaminhar. Justamente. Até para a gente também chegar e ter esse conhecimento e saber encaminhar para o profissional devido, né? Dar uma olhada nisso, vamos olhar isso aqui. Nós falamos aqui antes da questão da tireoide. Exatamente, né? Vamos olhar como é que estão os aspectos físicos dessa pessoa. E a questão intestinal é uma questão extremamente importante. Extremamente importante. Essa microbiota, ela precisa estar equilibrada. E aí vai entrar a questão da alimentação também, né, Velma? Por exemplo, o TDAH. Né? A mãe que perguntou aí sobre o TDAH, não sei se já tem laudo, como é que está isso, mas dependendo do que a criança come, não tem como realmente um avanço de acompanhamento
para o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade sem passar pela nutrição. Nossa. Precisa, porque de repente o que ele come, se ele ingerir caramelo 4, Deixa é a mesma coisa dele enfiar o dedo na tomada. Meu Deus. Se ele comer glutamato monossódico, que é excitatório para o sistema nervoso central, nós produzimos glutamato monossódico e ele é importante, a produção dele. Mas o excesso disso e através do quê? Gente, olha, é só olhar nos rótulos aí, viu? É só ler tudo rótulo, que é né? salgadinho, pacotadinho, tudo que é saborizante, viciante, geralmente tem o glutamato monossódico. Olhem o rótulo. Se a criança que não tem TDAH fica mais agitada, o excesso de açúcar. E aí é importante ir por um profissional, porque às vezes o que faz bem, o alimento bom não quer dizer que faz bem. Uma vez eu estava conversando com um profissional que ele cuida disso, ele é dessa área, ele é um ortomolecular, e ele falou, olha, nos exames a gente descobriu aqui que a criança, quando ela comia uma banana, ela pulava depois igual um gafanhoto. Meu Deus. Aí foram fazer todos os exames e era para ele, no caso dele, daquele organismo. Específico. Entende? Então é uma coisa muito sistêmica que precisa ser olhada. Engraçado, Velma, você tá falando isso daí, eu tô lembrando que quando os meus meninos, eles eram bebês que eu falo assim, 2 anos, e o João Pedro, principalmente, meu filho do meio, quando eu dava mamar para ele à noite, e se eu colocasse Toddy no mamar dele, um achocolatado, ele ficava muito agitado. Ao invés dele dar aquele soninho, ele dava aquela agitada. Aí eu comecei a perceber isso, e aí eu troquei, na época eu lembro por Mucilon, né? Porque o Toddy deixava ele mais... Mas olha o combo. Olha o Toddy. Açúcar e a cafeína, né? Olha o combo. O menino vai então, dormir se nunca, ele já né? é sensível, né? Outra coisa muito importante. A gente falando dos transtornos de neurodesenvolvimento, nós falamos do TDAH, porque foi uma pergunta da mãe, né? Sim. Mas aí a gente tem a deficiência intelectual, nós temos o TEA, tudo dentro do transtorno de neurodesenvolvimento. Então, gente, é um leque tão grande, né? E que precisa de um profissional. E outra, geralmente precisa de uma equipe multidisciplinar. Agora, essa questão que você está falando, Velma, inclusive a gente estava falando isso aqui, né, antes de nós entrarmos, essa questão do profissional, né? Você ter uma indicação a respeito desse profissional, né? Porque não são todas as pessoas que estão indicadas, igual você está dizendo aí. Às vezes não vai ser só um profissional, né? Você vai ter que fazer um trabalho conjunto ali com uma equipe para que você possa trazer esse diagnóstico, né? Sim. Sim, ninguém pode ficar com a síndrome aí do semideus, não, né? Nós precisamos trabalhar em conjunto. As visões contribuem muito. Eu gosto muito dessa palavra multi, é necessário. É necessário. Por isso que lá na clínica a gente está compondo essa equipe multi. Né? Exatamente, porque eu contribuo com a parte do meu conhecimento, a nutricionista contribui com a dela, né? A neuropsicopedagoga contribui com a dela, né? E a fono contribui, né? Importante contribuição. E assim porque a gente está falando de uma vida, pastora. Verdade. Essa banalização que você colocou de laudos, né? Isso é muito, aquilo ali vai acompanhar a pessoa, o né? rótulo, né? Exatamente. Qual que é o impacto que um diagnóstico dá para uma pessoa, faz na vida da pessoa. E muitas vezes, quando a gente não tem esse equilíbrio, a gente rotula. A pessoa tem isso, então ela é o transtorno. E às vezes ela isso acontece muito com a criança, né? Sim. E eu acho que a criança, ela começa já a sofrer. Falando do autismo, né? Do transtorno do espectro autista. Tudo vai para conta do autismo, gente. Às vezes a criança, ela tá batendo a cabeça na parede. Por que ela tá assim? É porque ela é autista. Não, às vezes ela tá com esofagite, porque é uma comorbidade muito comum, as questões gastrointestinais no autismo. E às vezes ela tá com esofagite daquelas e ela não consegue se comunicar. Meu Deus. Então ela vai bater a cabeça na parede, ela vai se morder, ela vai agredir. Então, não é tudo que é a conta do autismo, Sim. não. Né? Então, aí precisa da equipe multi, né? Não pede nem exame às vezes, pastora. Não, porque ele é autista, para até pedir exame. Tem que avaliar o 360 ali, né? Exatamente. Isso é tão delicado, né? Porque isso... Atrás do comportamento tem o sofrimento, pastora. Isso que eu gostaria de dizer. Existe um sofrimento. E eu penso que quanto mais conhecimento...
tudo que diz respeito às pessoas que estão ali relacionando com aquela pessoa, com aquele indivíduo, eles tiverem, a gente diminui o sofrimento dessa pessoa. Que esse Não é o objetivo, reduz, né? não reduz. A gente é muito triste quando a gente vê pessoas Justamente. reduzindo a uma birra, né? Quer chamar atenção, né? E isso aí a gente vê do autismo, né? Mas a gente pode até citar aqui de falas que eu mesma já ouvi, pessoas falando de, por exemplo, pessoas que tiveram tentativas de suicídio, né? Pessoas que têm ideação suicida. Eu já ouvi pessoas falando para outras, quem quer se matar não fica falando, vai logo e faz. Não fica falando. Então, assim, essas falas, esses posicionamentos que nós devemos ir contra. Não só como profissionais da área da saúde mental, mas sim como cristãos também. Né? De olhar com um olhar de cuidado, de amor, de graça para essas pessoas, de empatia, né? E acolher, porque é muito fácil a gente julgar, a gente apontar o dedo e a gente reduzir a pessoa àquilo que a gente acha que é. Então, é muito complexo, né? É muito subjetivo, é muito amplo quando você fala qualquer coisa que tem a ver ao ser humano. Tudo que está relacionado ao ser humano e saúde mental. Por isso que eu acho assim, essa questão do psicólogo, né, o profissional, é tão importante porque existe uma habilidade que nós, seres humanos, precisamos aprender a desenvolver. Inclusive, a palavra de Deus fala sobre isso, sobre a questão do ouvir. Né? Ouvir a pessoa, ouvir a criança, ouvir aquilo que ele está falando. Às vezes, né, alguns pais, por não terem conhecimento, eles fazem a criança se calar, né? Então, tem aquele menino que oprime, fala, homem não chora, né? Menino não chora. Engole o choro, né? Então, assim, são situações que vão surgindo. Aquela criança vai crescer aprendendo a engolir o choro, o abuso, o desaforo. E esse tanto engolir choro, uma hora vai sair, os sintomas vão vir, né? E a pessoa vai perdendo, eu vejo, Velma, uma habilidade de se comunicar, né? Uma dificuldade de falar os sentimentos, aquilo que está sentindo, a dor dela. E aí, muitas vezes, as pessoas, ou quem está ao redor dela, também não consegue identificar e não tem um cuidado também com as palavras, né? É o que ela falou de psicoeducação. Como nós somos carentes disso. Muito. Né? Muito. É lindo você trabalhar a psicoeducação com a criança, sabia? É verdade. Porque a primeira coisa, ela aprende a identificar emoções. Ela identifica emoções, né? Lembra que eu contei a experiência do meu netinho, né? Você podia contar, fala essa experiência aí, Velma. Sim, ele chegou a irmãzinha mais nova, né? E enquanto a mamãe dele estava ganhando, eu e o vovô ficamos com ele em casa, né? E aí, parecendo que estava tudo bem e tal, e falando da irmãzinha que vai chegar, olha bem, né? Vai chegar a irmãzinha e tal. É a mesma coisa de o marido falar com a esposa, né? Ó, eu vou trazer a Joana para dentro de casa, viu? Vocês vão ser super amigas. E a mulher, de repente, só vai vendo chegar um vestido para Joana, um móvel para Joana. Nunca pensei nisso, Velma. Todo mundo só fica assim, falando a Joana. Vamos falar, vai chegar a irmãzinha mais velha, vocês vão... E aí, ele deitou na cama, né? Acabar de dar o banhozinho nele, ele deitou na cama e falou assim, vovó, o que a gente faz quando a tristeza vem na gente? Nossa. E aí depois ele emendou e falou assim, e a raiva e o medo também. Nossa, ele soube identificar. Porque ele soube identificar a emoção. Fantástico. Nossa. Identificar a emoção. Esse é um grande passo. E para identificar, eu preciso conhecer a emoção. Quantos anos, Velma? Quantos anos ele? Ele tinha 4 aninhos. Meu Deus. Amor, 4 aninhos. E tem muitos adultos que, infelizmente, né, não mas conseguem. é que eu tô falando, é um trabalho que tem que ser feito desde pequenininho até maior. Impressionante. Então, primeiro, eu conheço a emoção, para eu saber identificar. O adulto, gente, quando ele fala assim, o que eu tô sentindo aqui é raiva. Eu tive essa reação porque eu estou sentindo raiva. Quando a raiva aparece, toda vez que eu me sinto violada, injustiçada, né? Então, peraí, de alguma forma eu me senti violada e injustiçada. O que foi? Né? Então, isso é um processo lindo. De autoconhecimento. De autoconhecimento, né? Olha, Sócrates dizia, né? Conheça-te a ti mesmo. E a Bíblia diz, né?
ame ao outro como você ama a si mesmo. Ou seja, isso pressupõe um autoconhecimento. Né? Então, depois que eu identifico, aí eu vou saber como é que é as questões das regulações emocionais. É claro que isso é uma psicoeducação, vale para todo mundo, né? Para quem tem outra coisa, um ponto bacana aqui, Carol, para a gente falar. Não é só quem tem algum tipo de transtorno, gente, Exato, que precisa de acompanhamento. Não, gente, não. Às vezes a pessoa passa um perrengue maior na vida. É verdade. Tá numa situação, né? Tá no momento da vida. vida. A forma como ela foi construída também. Olha a percepção de si, do outro e do mundo. E do mundo. Né? Então, é uma pessoa que precisa de ajuda para criar recursos internos para que ela possa lidar com as situações estressantes da vida. Então, não é só quem tem o transtorno. Justamente. Sabe? E hoje a gente está vendo esse paradigma quebrando, né? Graças Glória a Deus. Tem muitos pais procurando ajuda, Sim. né? Eu até comentei com a minha mãe, Velma, como que antigamente as pessoas, pra falar que elas estavam na terapia, era segredo. Olha, não fala pra ninguém, mas eu tô fazendo terapia, eu tenho que fazer terapia. Hoje em dia, eu já vejo pessoas falando, ai, não vejo a hora de chegar quarta-feira. Né? Chegar quarta-feira, o dia da minha terapia. Ai, como eu me conheci com a terapia, isso é muito importante, porque a gente não ama aquilo que a gente não conhece, né? Então, realmente, pra gente se amar, a gente precisa se conhecer. E muitas vezes, falando mais para adultos, às vezes nós sofremos por conta de reações de comportamento que a gente tem, que a gente não sabe o porquê. A gente sofre por sempre ter as mesmas atitudes, mas a gente não para pra pensar por que eu sempre tenho essa atitude. E aí entra o autoconhecimento, né? A ajuda psicológica pra saber identificar. Porque às vezes você não tem ali um transtorno, né, Velma? Como vocês aí estão colocando. Mas às vezes a pessoa tem um complexo de inferioridade. Sim. Né? Às vezes ela tem uma pequena dificuldade de relacionamento social. Sim. Às vezes ela tem uma dificuldade ali de estabelecer uma rotina, uma disciplina, uma constância. É uma procrastinação constante, justamente. Questões de autoimagem, né? Enfim, o leque é amplo, né? Verdade. E é uma bênção. Nem todo mundo precisa de terapia, tá, gente? Sim. Nem todo mundo precisa de terapia. Mas, quando precisa, se puder, né? É maravilhoso. Velma, maravilhoso. Deixa eu até aproveitar e perguntar, porque eu acho que é um dos desafios, né, que nós temos nessa questão da saúde mental, é o tratamento dele ser acessível, né? Então, assim, eu gostaria que vocês falassem um pouco também a respeito disso, porque antigamente eu tenho uma impressão que não era tão acessível. Como que está esse contexto hoje, assim? É algo mais acessível, né? Até para a gente poder falar para as pessoas que estão aqui, né? Porque às vezes as pessoas ouvem e falam, ok, tudo bem, eu tô achando que eu tenho alguma coisa. Já percebi que eu preciso de terapia, e agora? Né? Como que é esse tratamento, essa acessibilidade para as pessoas? Então, né, nós temos aí, se a pessoa não tem condições, né, da questão de acessar esse serviço pelo plano, né? Nós temos aí oferta pelo plano, de forma particular. Ela pode acessar a rede, né? Dando entrada ali nas unidades básicas de saúde, ali eles são encaminhados. Sim. Tem também o trabalho prestado pelas universidades, né? Clínica, escola. Sim, é um bom trabalho, gente, um excelente trabalho. São pessoas que são acompanhadas por profissionais muito bacanas, né? Que pode acessar esse serviço também, né? Mas buscar. Buscar, né? Ajuda. Buscar. Eu acho que esse é o maior desafio, né? É a pessoa reconhecer no tratamento, questionar os seus próprios paradigmas, né? Isso não é de hoje. Se você for ver uma concepção histórica desta questão do trabalho da saúde mental, lá na Idade Antiga, tudo era uma questão espiritual. Tudo era uma espécie de possessão. Tudo. Exato. Olha, tá vendo? Gente, nós somos frutos de raízes históricas, né? Depois, ali mais na Idade Moderna, a gente viu aquela questão da desrazão, né? A pessoa que tinha algum problema, adoecimento nessa área, era vista como pessoa sem razão, ou seja, alienada, ela não tinha condição de cuidar de si mesmo. Então, geralmente,
ela era tirada da sociedade, né? Colocada em locais, os manicômios da vida, né? E na contemporaneidade, isso tem mudado, mas ainda temos desafios. Você está vendo o ranço histórico, né? Então, se eu procurar e as pessoas saberem, vão me julgar, vão me avaliar, vão achar que eu não sou capaz no meu trabalho, né? Não vão me dar emprego, porque entende? No âmbito espiritual, não vão mais me dar credibilidade enquanto uma pessoa de Deus espiritual. Eu sou uma pessoa que não tenho fé o bastante. Não, se a pastora faz terapia, coitado de nós. Olha, se ela não consegue resolver os próprios problemas sozinha. Os estudos mostram, também tem muitos estudos que mostram o adoecimento da classe de pastores. Porque são pessoas que precisam, olha, gente, lidar com tantos desafios. Estar bem sempre. Não, é cobrado dele estar bem. A pastora, às vezes, tá chamando para receber uma oração, né? Às vezes o coração tá ardente para ir lá. Mas o que vão pensar se eu for lá, no apelo? Se eu for lá, vão pensar o quê? Minha pastora está recebendo oração? Então, é uma classe que precisa muito de apoio. Tem maravilhosos projetos, né? Acolhendo o acolhedor. Verdade. Tem maravilhosos projetos sobre isso. Porque é solidão, né? Para quem que eu vou contar os meus problemas? Verdade. Por isso que essa questão eu vejo que é tão importante da cobertura espiritual. Né? Você ter pessoas ali, uma equipe onde você pode, assim, compartilhar, né, onde você pode orar junto, que vive o mesmo contexto que você vive. Pode ser vulnerável. Que você pode ser vulnerável. Isso é rede de apoio. Né? De então, apoio. isso é uma bênção, né? E eu vejo assim, nós ali na videira, é algo que eu acho que é tão precioso, é justamente essa questão de nós realmente confiarmos e buscarmos essa questão de confiar na graça, não é na força do seu braço, não é que você tem que ser alguém perfeito, para desenvolver o seu ministério, né? Você tem que ser alguém que confia no Senhor e saber que é Ele que faz através de você, apesar de você. Né? Então, por quê? Eu gosto muito desse tema, apesar de nós. Apesar de nós, porque quando a gente vai para a Bíblia, ali para a palavra de Deus, você vai ver que Deus usou homens tão limitados, né? Homens que tinham suas dificuldades, homens que tiveram até processo de depressão, mas eles foram tremendamente usados nas mãos de Deus, justamente para mostrar que a glória Elias, de Deus, né? Profeta Elias. Vamos olhar Jeremias. Né? Próprio Davi, né? Os valentes de Davi, eles estavam numa caverna chamada Caverna de Adulão, que eram os excluídos da sociedade. Os excluídos, deprimidos, né? Eles estavam ali dentro daquela caverna e Deus usa, e Davi vai ali também, porque ele está fugindo, né? Numa situação, e Deus muda a história deles, né? Então, assim, Deus não usa pessoas perfeitas e pessoas que não têm problemas. É justamente ao contrário. Deus usa aqueles que não são, né? Para confundir os que são. Usa o vaso de barro, né? E eu penso que essa é a maior glória. É você realmente reconhecer, né, as suas limitações, dificuldades e confiar no poder de Deus, né? E naquilo que você precisa de ajuda, como nós falamos aqui no início, né? Se você é um pastor hipertenso, você precisa ir para o cardiologista, né? Precisa tomar remédio, né? E às vezes vai ter essa questão também na saúde mental, não significa, né, como a Velma falou, não é todo mundo que precisa de terapia, e também não é e as pessoas que precisam não vão precisar para sempre. Às vezes é um momento. Às vezes a terapia é boa para você num momento da sua vida que você não está conseguindo administrar tudo, que algo fugiu do seu controle. Então, assim, é muito importante porque se pastores, líderes, pessoas que estão nessa posição de influência entendem isso, que eles mesmos podem precisar, que eles mesmos podem recorrer a esses recursos, então eles vão falar para as pessoas que estão ali abaixo dessa liderança que tudo bem também se eles vão precisar. Né? Por que alguém como um pastor ou como um líder que acha que ele não pode em algum momento precisar de uma ajuda psicológica, o que ele vai falar para alguém que está debaixo da liderança? Que também você não deve, não precisa, você não tem Deus, você não consegue orar, você não pode ser curado.
Então, eu acredito que é muito importante a gente falar disso e é um assunto muito amplo. E olhar com atenção também, né? Às vezes essa mulher tá precisando desse homem, tá com nível de testosterona baixo, Verdade. tá com carência de vitamina D. É uma questão assim, sabe, que precisa olhar. A pessoa às vezes vai com a queixa da depressão, mas vai olhar, são questões biológicas Sim, também, verdade, verdade. né? Então, olhar aí o que é nesse corpo Justamente. que está precisando, às vezes, de uma suplementação, né? Justamente, uma intervenção, né? Eu acho que a gente poderia ir para as perguntinhas. Tá bom aí, gente? Vocês estão acompanhando aí? Tem perguntinha aí para nós? Tem, inclusive o pastor tem bastante, a gente sugere depois vocês responderem na rede social do pastor Christian, porque tem muita pergunta. Muita? Ah, que bom, muito Que bom. maravilha. Eu acho que a gente podia responder algumas da caixinha e algumas que estão aí também. E o restante que a gente não conseguir responder, a gente responde através da rede social do Christian, Ó, né? eu dei uma olhada aqui, as perguntas que fizeram no meu Instagram que eu abri, a gente respondeu aqui conversando. Que foram perguntas assim, acho que todo mundo que tem problema psíquico vem de uma possessão demoníaca, nós já deixamos claro que não. Pergunta se o desânimo, falta de vontade de sair de casa podem ser sinais depressivos, isso sim, né? Tem pergunta sobre o preconceito dos cristãos em relação ao uso de medicamento e tratamento. Já falamos sobre ansiedade no meio cristão, da criança com TDAH, que a mãe perguntou. E aí, nas caixinhas que a gente abriu no Instagram da Videira, pergunta como a internet pode interferir na saúde mental. A gente falou sobre isso, né? Como essas informações... Saiu uma pesquisa na BBC, colocando que, na época que eu li, já faz um tempo, né? Que o Instagram era uma das redes mais adoecedoras para o público adolescente e jovem. Isso Meu antes Deus. Agora, com o advento aí do TikTok, né? Piorou. Exatamente porque nós falamos, né? Isso é muito complexo, gente. Primeiro, uma questão de neurobiológica mesmo. Como afeta o cérebro, né? E segundo, são as questões de autoimagem. Nós vivemos a era do filtro, né? Você vai tirar uma foto, Não é mais... você coloca o filtro. E às vezes a pessoa, ai gente, põe um filtro aí, né? Aí vai olhar no Só espelho, que eu não tem vou o dizer uma filtro. coisa, A o vida filtro- real não tem o espelho filtro. não tem o filtro. É. Então, a pessoa chega num ponto dela não conseguir encarar a própria imagem no espelho. Como que isso é sério, né? Saiu uma Sério. pesquisa de mulheres que pediam para cirurgião plástico, como referência, eu quero ficar assim, fotos com filtro. Meu Assim, ela Deus. queria ficar com aquele rosto que era impossível de forma natural, porque aquilo ali era um filtro, mas é a distorção da imagem. E é engraçado porque às vezes a gente acaba vendo uma tendência, né? Vou dar um exemplo assim nessa questão da aparência, da área da beleza até, e que a gente vive aí como que eu vou dizer, um exagero, né? Sobre essa... Exibicionismo É, muito grande. que você acaba vendo pessoas, às vezes, com a mesma... O rosto, assim, parece Tudo que tá igual. tudo parecido, né? A mesma boca. A mesma boquinha. Perdendo a singularidade, né? Justamente. Se encaixando num padrão, num molde. Justamente. Eu acho que tem uma pergunta interessante, várias a gente já respondeu, mas tem uma que a gente não respondeu de forma específica, para a psicóloga Velma. É a diferença de ansiedade e depressão, porque às vezes as pessoas já vinculam, tô com ansiedade e depressão, ou ansiedade e depressão, como diferenciar os sintomas? Então, vai ter algumas coisas que vão convergir, né? Mas a gente falou da depressão, que a depressão é aquele sentimento de pesar, tristeza, humor deprimido, autoavaliação muito negativa, né? A ansiedade tá ligado a uma palavrinha preocupação. Uhum. Então, Uma é uma preocupação pessoa... exacerbada. O pensamento catastrófico é muito presente na ansiedade, né? A ansiedade está ligada a uma questão de preocupação. Né? Por exemplo, se for social, é uma preocupação exacerbada em situações onde a pessoa possa se sentir avaliada por outras pessoas, né? Na presença de outras pessoas. Se for uma ansiedade generalizada, é uma preocupação generalizada com todos os aspectos da vida. Aquela pessoa se preocupa com tudo o tempo inteiro. Né? Então, é aquela preocupação acompanhada de pensamentos catastróficos que vai trazer sofrimento e limitação para aquela vida, né? Então, elas convergem e divergem.
em alguns aspectos. Mas se a gente, né, de forma bem ponta do iceberg, já olhar pelo menos isso, né? Humor deprimido, Sim, né? Sentimento de pesar, perda de prazer para fazer o que antes tinha prazer, depressão, a ansiedade, mais Já um temos que sentimento ficar em ligado alerta. à preocupação. Tem muitas reações fisiológicas também, né? Tem. Aí elas convergem. Sim. Tá? Porque, por exemplo, pode ter a questão do sono nos dois, né? O pânico, ele vai trazer muitas sensações fisiológicas. Muitas, né? Quando a pessoa está com pânico, que é um dos tipos, ela tem a sensação iminente da morte, gente. Não adianta falar. Vai para o hospital como se ela estivesse tendo um ataque cardíaco mesmo. Verdade. Ela sente ela tudo. tem a sensação de morte iminente. Eu vou morrer agora, né? Então, aí o que acontece? É tão intenso aquilo ali que ela começa a temer ter de novo aquela sensação novamente naquele determinado local. Então, ela passa a evitar determinados locais. Algo que ela possa ver que possa ser o gatilho, né? Então... Vai limitando a pessoa, né? Vai Sim. limitando. Nossa. Ana, nós temos aí algumas perguntas pra gente... Dá tempo da gente responder? Eu acho que a gente responde uma e o resto Ok. a gente responde pela rede Nós vamos responder uma. A Michelle, ela perguntou como a igreja pode se preparar para acolher os membros doentes, já que os líderes e pastores não estão preparados para distinguir a diferença do espiritual para o patológico. Eu... Repetir a pergunta no microfone. Nossa, pergunta longa. Resumir. A igreja pode se preparar para acolher os membros doentes. Sim. Eles não ouviram, né, o que vocês Repete falaram. a pergunta aí. É como a igreja pode se preparar, né, para receber essas pessoas e diferenciar aquilo que é espiritual daquilo que é patológico, né? Eu já tive situações em retiros, encontro com Deus, de pessoas que estavam tendo crise de pânico, crise de ansiedade, e outras pessoas estarem ali expulsando, achando que era um demônio, alguma coisa assim, e não é. Então eu fui, conversei, acalmei. A gente tem várias técnicas, né, na TCC principalmente, né, de respiração diafragmática, enfim. Eu acho que, como eu pontuei aqui, a gente não pode esperar ou cobrar que todos tenham conhecimento profundo sobre essas questões. Até porque tem profissionais da área que tem. Mas eu acredito que conhecimento é aquilo que nós temos de mais importante. Então, eu acredito sim. Por exemplo, eu achei muito legal que eu vi algumas líderes do Ministério Radicais Kids participando de capacitações sobre autismo, né? Porque sabem que estão recebendo bastante crianças, né, no espectro, né, que possuem o espectro do autismo. Então, eu acredito que buscar conhecimento para lidar melhor, para acolher, para receber, promover palestras, promover bate-papos, Podcast. É que eu ia falar iniciativas como essa, né? Iniciativas como essa é muito importante. Encaminhar, ter profissionais que você pode encaminhar, a rede, CAPS, né, unidades básicas de saúde, encaminhar para as clínicas, escolas, das universidades. Tudo isso, eu acredito que nós podemos fazer e ajudar as pessoas e, principalmente, não rotular ou não excluir as pessoas que, por algum motivo, precisam dessa ajuda psicológica. Ok. Você, Velma, quer acrescentar alguma coisa nessa resposta aí, nessa A pergunta? menina falou ótimo. Falou? É isso aí mesmo. Isso aí mesmo. Ok. Olha, o papo tá muito bom, né, Ana? Mas a gente precisa encerrar, né? Passou rápido, né? Passou muito rápido, gostoso. mas nós teremos mais momentos como esse, né? Eu acho que, até continuando respondendo essa pergunta, eu penso que nós, como igreja, nós precisamos, a primeira coisa é acolher, né? Receber essas pessoas, ter essa empatia, né? Orar, porque eu creio que Deus, ele é poderoso para curar, porque Jesus levou sobre ele todas as... Tudo vem dele, né? Tudo vem dele, né? Ou o milagre instantâneo, ou o processo. Ou processo. A Tudo, gente não precisa excluir um do outro, né? Então, essa questão do conhecimento Tudo é dele. é realmente muito importante. Então, eu acho que, como igreja, nós temos que ter realmente essa postura, né? Eu quero agradecer a Carol, né? Que esteve participando prontamente aí, aceitou o convite, né? Se dedicou, ajudou, contribuiu
contribuiu com o tema, né, Carol? É um prazer. Né? Então, eu estou muito feliz de ter feito mais um podcast aí com você e dizer que você é bem-vinda e que, se Deus quiser, nós teremos outros Sim, juntas. com certeza. Tá? Quero te agradecer. Obrigada pelo convite. Para mim é uma honra, né, estar do lado de uma psicóloga renomada como a Velma, uma mera estudante de psicologia no último semestre, mas eu acredito que é muito importante, nós que estamos inseridas na igreja, no meio, né, dos cristãos, nós vemos o quanto é importante a gente falar disso, então é um prazer estar podendo contribuir de alguma forma e espero que, né, a gente tenha conseguido atingir o objetivo de trazer informação e conhecimento para as pessoas que estão nos assistindo. Amém. Velma, quero agradecer muito mais uma vez a tua presença. Você sempre prontamente, assim, está nos servindo, né? Nos abençoando com tanto conhecimento. Eu louvo a Deus pela sua vida, porque você não é alguém que guarda o conhecimento para você. Você é alguém que divide, faz isso de forma tão graciosa, né? Então, eu quero dizer que eu louvo a Deus pela sua vida. Estou muito feliz de você fazer parte, ter feito parte desse primeiro, viu? Porque pode pôr na sua agenda. Terão mais, né? E porque eu penso que é um assunto, assim, que merece... Quem gostaria que falasse aí sobre criação de filhos? Ah, olha aí, ó. Criação de filhos, Vão sinalizando aí, ó. Isso, vai colocando aí. Então, eu quero dizer que eu estou muito feliz, né? E eu creio que nós teremos outros momentos assim. E eu quero que você fale, Vel, um pouco a respeito da sua clínica, aonde que acontece e, enfim, o que vocês atendem ali. Então, eu quero agradecer, né? Para mim é uma alegria muito grande, porque eu sempre falo, né? Esse é o meu propósito. É o meu propósito, né? Foi para isso que Deus me comissionou. Então, quando eu faço coisas assim, independente se tem um grande público ou um pequenino, eu me sinto exatamente no lugar que eu deveria estar, fazendo o que eu deveria fazer. Amém. Isso é o propósito. E antes de falar sobre a minha clínica, eu quero falar, de repente, para essas pessoas que estão nos ouvindo e que se identificaram com alguma dessas questões que nós falamos aqui, né? E que, de repente, quem sabe até aqui, tem se sentido culpada, sobrecarregada. Eu quero reforçar aqui o amor de Deus pela sua vida. O que os estudos também apontam é que uma das grandes coisas que ajudam nesses casos é o sentimento de propósito. Amém. Quando a pessoa sente que ela tem um propósito. Sim. E eu quero dizer que você tem um propósito. Um propósito grandioso. Grandioso. Amém. E que você é uma pessoa de extremas habilidades e valor. Amém. Valor. Você tem valor. E ninguém, o inferno inteiro e ninguém pode diminuir a palavra de Deus sobre a sua vida, que Amém. você tem valor. Amém. A palavra do Senhor diz que o seu nome está escrito na palma da mão de Deus. Aleluia. Então, toda vez que ele olha para a mão dele, ele vê o teu nome lá. Amém. Aleluia. Você é muito amado, Amém. muito querido. E vai passar. Amém. Quando a emoção a onda está muito forte, a sensação que tem é que nunca vai passar. Verdade. Mas eu nunca vi uma onda que chegue e pare em cima da cabeça da pessoa e nunca mais saia. Verdade. Vai passar. Com ajuda, pequenos passos, você vai sair disso muito mais forte. Amém. Amém. Um prazer enorme. Muito obrigada por ter me convidado. Muito feliz. Eu amo muito. E, sim, nós temos uma clínica, fica lá na Vila Sadia. Você profetizou que daqui a pouco vai ter uma para... Vai ter em nome de Jesus aqui em Eu Cuiabá, recebi viu? essa Em nome de palavra. Jesus. Eu recebi. Porque receba. Eu não durmo no ponto. Receba. Eu O recebi. Senhor te chamou para um propósito, Amém. gerar discípulos igual Amém. você e abrir várias clínicas. Amém. Para Amém. mais Recebo. pessoas serem abençoadas. Eu recebo. Então, nós estamos lá na Vila Sadia, né? Nós temos ali o trabalho de psicologia, neuropsicologia, né? Questões relacionadas a questões de neurodesenvolvimento, problemas na aprendizagem de crianças, né? Psicoterapia infantil,
de toda sorte, coisa mais linda. Também para adultos, eu sou suspeita de falar, né? Também para adulto, nós temos uma nutricionista que tem um viés de trabalho, alimentação, comportamento, alimentação, cognição, é esse o viés de trabalho. Nós temos a neuropsicopedagogia, né, que vai atuar nas questões de aprendizagem, né? E estamos ali procurando um profissional de musicoterapia, pessoal. Olha aí, ó. Já fica Olha aqui, aí, estamos quem atrás está- de um profissional de musicoterapia, porque a música ela Nossa, aciona tem praticamente muita todas as áreas cerebrais. importância. Muito bom. Né? Então, ela linkada a uma questão de terapia, ela é fenomenal, ela é um instrumento divino para auxílio. Tá? Muito Amor, bom. esqueci de alguma coisa? Não. Falou tudo, né? Breve nós vamos ter a FONE e o TO, terapia Ok. ocupacional. Ótimo. Velma, você tem rede social? Fala aí a sua rede social Tem, pro pessoal que tá vendo aí seguir você. O nome é Espaço Maquir, o nome da clínica, né? Maquir, ó. Esse nome Fala é aí o que significa Maquir. Maquir foi como Maquir, Como escreve? M-A-Q-U-I-R. Espaço né? Maquir. Espaço Maquir. Maquir foi a casa onde Mefibosete se escondeu, né, na perseguição contra a família dele. Ele estava aleijado das duas pernas. E ele foi para esta casa, aonde ele teve guarita, Meu Deus. aonde ele teve o momento dele. O nome da clínica é profético demais. Foi Meu foi Deus. entregue por Deus, foi entregue por Deus. E aí, dali, né, Meu Deus. ele saiu para sentar na mesa do rei. Aleluia. Né? Então, é assim que a gente determina. Amém. E nas redes sociais, vocês vão ver Espaco Maquir. Isso. Tá? Colocando ali, eu acredito que não vai ter outro com esse nome. Não, acho que não, vai ser difícil. Ok, muito obrigada. Vamos lembrar que a Analine pediu para eu te lembrar. Isso. Antes ficava 24 horas, né? Para quem não conseguiu acompanhar. Então, se você quiser enviar para alguém que não conseguiu estar ao vivo, vai ficar a semana toda, né? Esse vídeo, esse canal podcast. do Ai, que YouTube. legal. Christian Gimenez Play. Christian Gimenez Play. Vai ser disponibilizado também no Spotify. Se você não segue o Christian Gimenez Play, segue ele lá, o meu amado. Se Me inscreve, segue também. curta, No compartilha. Instagram, eu ainda não tenho canal no YouTube, né, Isael? Mas eu vou ter. Ainda não, né? Mas me segue lá no Instagram também. Curte esse nosso podcast, compartilha e acompanha os stories, que nós vamos estar... E lembrando que durante a semana vai ficar disponível esse podcast no canal do YouTube, mas depois vai para a plataforma Academia novamente. Então, você que ainda não é assinante, assina, porque aí você tem esses conteúdos disponíveis para quando você quiser. Olha aí, ó. Olha aí, ó. Eita. Nada como ter uma filha, discípulo, auxiliadora aqui, Né? que te ajuda a não esquecer nada. Ok. Então, muito obrigada. Muito obrigada, gente. Bastante Obrigada. gente participou. Estão gostando? Foi Então, muito bom. Foi muito bom, né? Ótimo. Foi muito então, bom, mais uma gente. vez, muito Muito obrigada. obrigada. Um beijo, um abraço para todos. Que Deus abençoe cada um dos irmãos e Amém. aqueles que participaram. A gente espera realmente que vocês tenham sido abençoados, Amém. enriquecidos e que vocês possam também compartilhar, né, esse vídeo e abençoar a muitas outras pessoas, ok? Deus abençoe e até segunda-feira que vem no próximo podcast novamente. Até lá! Bênção, né, Glória a Deus. gente? Glória a Deus, que coisa linda.